Em uma audiência pública lotada na Câmara de Vereadores de Pato Branco, servidores públicos municipais, especialmente da saúde, educação e meio ambiente, manifestaram forte oposição ao projeto de Lei 113/2025, que propõe alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de salário mínimo para um valor fixo de R$ 2.815. O evento, proposto por todos os 11 vereadores, reuniu mais de 200 participantes e destacou a necessidade de diálogo para resolver uma inconstitucionalidade apontada pelo Ministério Público desde 2006. Carlinho Polazzo, assessor de assuntos legislativos, para que nesse ato, representando o Executivo, ele faça a apresentação dos principais pontos do estudo do projeto de lei 113 e também daquele estudo do qual foi solicitado, realizado pela Comissão de Servidores. Inicialmente, senhor presidente, deixar registrada essa mensagem do senhor prefeito municipal, Géry Dutra, de que a nossa vinda nesta casa é justamente no sentido de deixar bem clara a posição do prefeito municipal sobre esse tema, né? E que nós estamos diante de um problema levantado pelo Ministério Público, né? Em que a administração municipal, ainda em 2024, celebrou um TAC com o Ministério Público, e razão pela qual a administração municipal, independente de prefeito, a administração municipal, o ente público Pato Branco, precisa sanar um problema apresentado pelo Ministério Público, que é a inconstitucionalidade da alteração realizada no Estatuto dos Servidores em 2006. Então, a mensagem do senhor prefeito municipal é de que, em conjunto, servidores públicos municipais, Poder Legislativo e Executivo Municipal, com diálogo, com respeito e com discernimento, com o apoio de todos que forem necessários, apoio jurídico, contábil, enfim, cheguemos na melhor solução possível, que cheguemos mais próximo possível do justo e do ideal. O desafio aqui, senhor presidente, senhores vereadores, presidente, é acharmos o equilíbrio entre o direito dos servidores e a capacidade de pagamento do poder público. Não é a capacidade de pagamento do prefeito A, B, C ou D. É do ente público, o município que é de todos. Esse é o grande desafio. Senhor presidente, me permita rapidamente tecer aqui uma sequência de como é que nós chegamos até esse momento. Em 1993, quando foi criado o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, passou a prever de que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade seria sobre o vencimento do cargo. Nós tínhamos, em 1993, 463 servidores no município. Em 2006, houve uma alteração no Estatuto dos Servidores, a 1245, justamente na base de cálculo. Onde previa antes que era sobre o vencimento, passou a ser sobre o salário mínimo. E é justamente esse o ponto inconstitucional do adicional de insalubridade apontado pelo Ministério Público. Em 2006, nós tínhamos, senhores vereadores, 2.550 servidores. 93, quando criou o Estatuto, 463. 2006, quando se alterou a base de cálculo, nós tínhamos 2.550 servidores. Hoje tem 2.800 e poucos servidores. 2.880 servidores. Em 2013, começou a primeira condenação do município, onde o judiciário entendeu de que, de fato, essa alteração da base de cálculo em 2006, ela era inconstitucional. Não pode, pela Constituição, indexar base de cálculo, nesse caso nosso, ao salário mínimo. Tem que achar uma nova base de cálculo. Em 2024, o município celebrou o TAC, que depois, ainda no mesmo ano, houve um aditivo ao TAC, em que o município se comprometeu, em X prazo, a apresentar para o Legislativo uma proposta de qual seria a nova base de cálculo, uma vez que o salário mínimo é inconstitucional. A comissão, senhor presidente, ela chegou em três pontos. Me permitem rapidamente aqui, só para ilustrar, porque muito se fala dessa... Qual que é o parecer da comissão, que foi criada ano passado? Bem rapidamente, eu vou ler aqui quais foram os encaminhamentos dados por ela.
ela concluiu pontualmente que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias devem seguir a legislação federal, porque eles têm estabelecido na legislação federal qual que é a base de cálculo deles. A segunda sugestão, segundo encaminhamento, ou a segunda conclusão, que o valor base para o cálculo do adicional de insalubridade para os médicos plantonistas seria, ou deverá ser, no caso, ano passado, seria R$ 17.353,34. Terceira conclusão, que os servidores recebam o adicional de insalubridade calculado sobre o piso de admissão, desde que não seja inferior ao valor determinado em linha de corte. Quarto encaminhamento, que o valor estabelecido como linha de corte é de R$ 2.833,83. Logo, o piso de admissão de cada classe deverá ser utilizado como cálculo do adicional de insalubridade, desde que o PA não seja inferior a esses R$ 2.833. Quinto encaminhamento, que para as categorias que disponham do piso de admissão da classe com valor inferior à linha de corte, seja utilizado o valor de R$ 2.833. E sexto, encaminhamento e último, que os valores serão reajustados anualmente no mês de março, em conjunto com a data base. Esse foi o encaminhamento dado pela comissão ainda em 2024. Ela não existe mais porque ela tinha um fim específico, que era apresentar o estudo. Ela apresentou o estudo, obviamente que ela deixou de existir a partir dali. Esse ano, com o encerramento dos prazos acordados com o Ministério Público no TAC, a Prefeitura tinha que cumpri-lo e enviar para a Câmara o projeto de lei. O entendimento, como está na própria mensagem do projeto, era de que ele ficou muito próximo com a base, com a linha de corte estabelecida pela comissão. Na proposta veio 2.815 e a proposta da comissão era 2.833. Quem ganha menos disso, receberia isso. Quem recebe a mais, pela comissão, seria pelo PA, né? Pelo piso de admissão. Ocorre que, por que não está assim no projeto de lei? Porque o entendimento foi de que a base de cálculo tem que respeitar o princípio da isonomia e da igualdade, uma vez que esse é o entendimento majoritário, de que os servidores que estão no mesmo ambiente de trabalho estão sujeitos ao mesmo agente insalubre. Logo, todos devem ser tratados pelo princípio da igualdade e não diferente. O que trataria eles diferente não é a base de cálculo, e sim o percentual de exposição, 10, 20 ou 40%. E não a base de cálculo, essa deveria ser isonômica. Por isso que a proposta veio para a Câmara como um valor único de base de cálculo. Evidente que a Câmara de Vereadores, inclusive o vereador Rodrigo, estava já na época, quando chegou na casa o projeto de lei, já comentou que essa proposta dificilmente avançaria no Legislativo. Já deixou bem claro, inclusive parece que em conversa com os próprios servidores você chegou a isso. Qual que foi a partir desse momento o entendimento da administração? Nós temos que cumprir o TAC e enviar para a Câmara a proposta. Por isso que não veio para a Câmara lei, veio projeto de lei, justamente para ser construído, para ser, passar pelo crivo do Legislativo, ser analisado pelos vereadores, para daí virar lei. Diante dessa posição apresentada pelo vereador Rodrigo, de que não evoluiria, porque não teria respaldo nem do Legislativo, e depois os demais vereadores também vieram na mesma linha, e nem dos servidores, e houve um pedido da Câmara assinado pelos 11 vereadores, presidente, pedindo que o projeto fosse devolvido ao Executivo, que retirasse o projeto de lei e enviasse uma nova proposta. Por que o projeto não foi retirado? Por dois motivos. Primeiro, porque já tinha essa audiência pública agendada e seria um desrespeito retirar o projeto, ia esvaziar a audiência pública. E segundo, porque estaria descumprindo o TAC com o Ministério Público, que é de enviar para a Câmara a proposta. Então, por isso que não foi retirado até esse momento. Em relação à tramitação do projeto, a posição da administração é de que, se o entendimento jurídico da Casa e do Executivo é de que pode retirar, que não vai ferir o TAC, para apresentar uma nova proposta, vai ser retirado. E se o entendimento é de que simplesmente se suspende a tramitação, até se chegar, como eu falei no início, ao valor, à base de cálculo mais próxima possível do ideal e do justo, do consenso, aí se segue o projeto e faz as emendas, altera ele, mas não se retira para não descumprir o TAC. Essa é uma questão jurídica. A administração municipal,
do prefeito Ger é a seguinte posicionamento em relação não à tramitação, que é essa uma questão jurídica, de acordo com os vereadores. Vamos decidir em conjunto se deixa o projeto aqui na Câmara e suspende, depois altera ele, ou se retira e vem um novo. Essa é uma questão jurídica que para nós é indiferente. Em relação ao mérito do projeto, a posição da Prefeitura é de que nós precisamos sair de uma inconstitucionalidade. Está ilegal vincular o salário mínimo. Nós precisamos resolver isso. A Prefeitura, se fosse tão simples a solução, tinha resolvido ano passado, em anos anteriores. Só não o fez porque realmente é complexo o tema. É um problema que está diante de todos nós, e a responsabilidade é de todos. Então, qual que é a sugestão, senhor presidente? De que seja criada uma comissão tripartite envolvendo Poder Executivo, Poder Legislativo e servidores. E essa decisão não é política, é uma decisão que tem que ser construída, como eu falei no início, achando o equilíbrio entre o direito dos servidores, que é legítimo, e a capacidade que tem o município de pagar e também a legalidade. Esse é o desafio. Por isso, a necessidade, no nosso entendimento do Executivo, de ter uma comissão que daí vai sentar com calma, vocês estarão acompanhando essa comissão, porque farão parte da comissão, os vereadores também, ou como membros participando, ou acompanhando, mas é importantíssimo fazer parte, porque delibera nesse plenário depois, e o Executivo para acompanhar tanto a questão jurídica, a questão contábil, enfim, acompanhar essa comissão tripartite e apresenta ao final uma proposta que imaginamos nós, que com o aval dos servidores, porque farão parte da comissão, o Legislativo vai acompanhar o andamento dela e o Executivo também. Não tem por que polemizar um tema que todos querem resolver. Não tem por que polemizar um tema que ele não surgiu ontem. É um problema que começou em 93 e em 2006 se cometeu a ilegalidade ao indexar o salário mínimo. Então, é um problema que está aí. E todos temos o dever de tentar resolver. E a intenção do prefeito é que se resolva. O prefeito não tem nenhuma posição fechada em relação a isso. A opinião é essa. Deixa a comissão formada por todos os envolvidos achar a melhor solução e apresentar a melhor proposta. E aí vai pelo crivo do Legislativo e do Executivo, né? Imaginamos nós que com o aval dos servidores também. Então essa é a sugestão, senhor presidente. Ninguém vai defender o projeto que foi apresentado, porque a opinião do Executivo é que não tem que ser esse, essa é uma proposta. O que precisamos definir é o seguinte: qual que é a base de cálculo mais justa e possível de ser paga possível? Esse é o grande desafio de todos. Por isso a comissão, senhor presidente, seria, no nosso entendimento da administração, o melhor encaminhamento. E estamos à disposição também, senhor presidente. Obrigado, Polazzo. Explicar para vocês o processo legislativo hoje. Então, o projeto ele foi apresentado alguns dias antes do recesso parlamentar, que foi ali no mês de julho. Teve o seu parecer jurídico favorável quanto à legalidade do projeto. Então, quanto à legalidade, ele está de acordo. E hoje o projeto ele está parado. Estava parado aguardando essa audiência pública. Após essa audiência pública, a partir de amanhã, o projeto ele vai voltar a ter o seu processo legislativo normal. Ele vai ser analisado pela Comissão de Justiça e Redação. O vereador Eduardo Dalla Costa já está definido como relator. Após passar pela Comissão de Justiça e Redação, o trâmite normal, passaria a Comissão de Políticas Públicas. Cada uma avalia um ponto de vista. E, por último, a Comissão de Orçamento e Finanças faz também a sua avaliação. Então, são 3 comissões de vereadores. Cada comissão tem pelo menos 10 dias para estudar a matéria. Se tiver um requerimento, uma diligência, qualquer coisa, uma nova audiência pública, o prazo para novamente. E, após passar pela Comissão de Orçamento e Finanças, o projeto, com os pareceres, ele está apto à votação. Esse é o processo legislativo, explicando para aqueles que, eventualmente, não têm o conhecimento. Aqui, o Polazzo, ele colocou, então, desde já, essa oportunidade de diálogo e construção. Vejo como uma segunda comissão de estudos, Polazzo. Seria isso? Acredito que o Legislativo é parceiro para acompanhar esse processo. Nós vamos ouvir em seguida agora aqui o presidente do sindicato, o senhor Alberi Giacomelli, e em seguida os demais inscritos, para que a gente possa avançar, mas já fica desde já aqui esse posicionamento quanto à discussão. Se nós, eventualmente, criarmos essa outra comissão,
entre todos os envolvidos, acredito que o projeto fique parado novamente até que se tenha aí um parecer final dessa eventual comissão. Então, nesse momento, eu passo a palavra e vamos estabelecer o tempo de 5 minutos, Alberi. Pode, a tribuna está livre, está à vontade. Em seguida, nós passaremos a palavra ao advogado do sindicato, do Sindiserve, senhor Felipe Corona Menegassi, o qual terá também 5 minutos. Com a palavra, então, senhor Alberi. Cumprimento aí ao senhor presidente, vereadora Anne, aos senhores vereadores e todos os presentes, né? Os funcionários públicos, o pessoal que está assistindo em sua casa. Venho a essa tribuna hoje com um sentimento profundo de indignação e também de responsabilidade. Indignação diante de um projeto de lei que representa um retrocesso inadmissível nos valores dos servidores públicos. Responsabilidade porque o nosso dever é zelar pela dignidade daqueles que dedicam sua vida ao bem comum. Estamos aqui para debater um projeto que propõe a redução da adicional de insalubridades aos servidores públicos municipais de Pato Branco. Um projeto que atinge diretamente os funcionários da saúde, da educação, do meio ambiente, pessoas que não apenas trabalham para o município, mas o sustentam com esforço, sacrifício, estrutura básica, o funcionalismo da nossa cidade. Vamos lembrar que estavam na linha de frente, gente, durante a pandemia do Covid-19, que cuidou dos nossos doentes, muitas vezes sem equipamentos adequados, com salários defasados, enfrentando riscos reais de morte. Foram os servidores da saúde, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, motoristas de ambulância, servidores do laboratório municipais. Quando perderam colegas, como na saúde a gente perdeu uma colega, quando levaram o vírus para sua casa. Agora esses mesmos trabalhadores veem seus direitos serem cortados, como se fossem descartáveis. Na educação temos merendeiras, auxiliar de limpeza, professores que muitas vezes lidam com o ambiente insalubre, mofo, calor excessivo, produtos químicos, riscos biológicos. O trabalho árduo. E ainda querem reduzir um pouco do direito que ganham no mínimo de compensação pelos riscos assumidos. Os trabalhadores do meio ambiente, servidores da lida dos resíduos, sólidos, esgotos, produtos tóxicos, animais, peçonhentos, pessoas que enfrentam a natureza urbana e seus estados, mas para garantir à cidade o bom funcionamento. E agora, em vez de valorizados, estamos prestes a penalizar. Não podemos diminuir o que cortar a sustentabilidade que recai sobre os mesmos. Esse adicional de salubridade não é privilégio, é compensação, é justiça, é o mínimo que se pode oferecer a quem todos os dias expõe os riscos para garantir à cidade o bom funcionamento e a população que seja atendida da melhor situação possível. O impacto dessa redução será devastador? Não. Para muitas famílias, com certeza, essa insalubridade representa a diferença de pagar a conta de luz, a conta de água, colocar a comida na sua mesa, comprar remédio para o seu filho, colocar finalmente o pão de cada dia. Principalmente as mulheres que tanto se dedicam à educação e à saúde. A quem interessa esse corte? Qual o ganho real? Para os cofres públicos, diante do imenso prejuízo social, humano que causará, estamos falando de valores no orçamento geral. São mínimos, mas que na vida dos trabalhadores são imensos. Por isso, senhores, senhoras, apelo à consciência de cada um, nas suas casas, que façam memória daqueles dias difíceis da pandemia, lembre da imprudência de cada servidor que continuou seu trabalho, mesmo com todos os esforços, mesmo com dificuldade, mesmo com medo. Valorize quem nunca abandonou a população, os funcionários públicos. Digo a todos, com as letras, favor votar retirando esse projeto. E a gente ter um diálogo aí com o prefeito, como o Polazzo colocou. Mas até o momento a gente não tinha esse diálogo. Então chegou agora essa palavra sobre essa situação com o Polazzo. Quero agradecer a todos. E o sindicato sabe que sempre vai estar do lado do funcionário público e não do lado
aí das pessoas que querem os prejudicar. Muito obrigado. Obrigado, presidente Alberi, pelas palavras. Destacar aqui mais uma vez que, quando ocorrem diligências, o projeto ele fica parado na casa, mas a devolução, a retirada é somente o proponente, né, o prefeito, que pode solicitar. Convido agora para o uso da palavra o advogado do Sindiserve, senhor Felipe Corona Menegassi. Por favor, o senhor está com a palavra pelos próximos 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, que eu faço na presença do presidente, e especialmente aos servidores. Muito bom ver a casa cheia. Eu acho que chegou o momento dos servidores se unirem, da gente se unir, porque eu estou na lida com vocês há bastante tempo. Eu acho que chega de permitir que cortem os direitos de vocês sem debate, sem conversa, sem discussão, simplesmente cortando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Corona Menegassi, eu sou advogado há mais de 22 anos. Nesse tempo, eu atuo na defesa dos servidores desde o início, mas nos últimos 5 anos, a convite do presidente Alberi, eu sinto orgulho de defender o sindicato e os servidores, seja de forma individual, seja de forma coletiva, através do sindicato, mas sempre em benefício da categoria. Desde que eu iniciei minha militância como advogado, lá em 2003, se não me engano, eu percebo que a cada ano, a cada momento que passa, o direito dos servidores tem sido o escape preferencial dos gestores para a retirada de direitos no sentido de beneficiar o orçamento. É sempre a mão invisível do poder público, nunca tem nome, retira direitos dos servidores para justificar, especialmente, a má gestão. Então, se contrata centenas de cargos de confiança, mas se retira direitos dos servidores. Eu imagino aqui, a grande maioria seja da área da saúde, seja da área da coleta do lixo, seja da área da vigilância sanitária, do saneamento básico, e tenha direito ao adicional de insalubridade. E eu imagino também que há diversos anos, vocês todos têm o orçamento de vocês preparado de acordo com aquilo que vocês recebem. E isso inclui o insalubridade da grande maioria, da imensa maioria, sobre o vencimento básico. E eu acho que seria vamos achar uma palavra bonita, mas não consigo pensar nada no momento, uma sacanagem com vocês. Vamos ser bem sinceros, essa é a palavra. Desde a proposição desse projeto, eu tenho respondido, já chegou a centena, já passou da centena de servidores, no sentido de explicar que o que estão fazendo legalmente é correto, em que pese moralmente seja um absurdo. Nós do sindicato, vocês, servidores, não fomos chamados em nenhum momento para debater isso. Ao contrário, nós tivemos que iniciar uma reunião e convidar alguns vereadores, até como foi em cima da hora, nem todos foram convidados, mas o nosso vereador Chupim estava presente, não me desmente, então, para iniciar um debate sobre isso. E eu acho que é o momento da gente bater o pé, da gente se unir e não permitir que isso aconteça. Eu gostaria de sugerir que fosse retirado pelo proponente, como o vereador Brandão mencionou, que seja retirado esse projeto e que seja reencaminhado apenas com a revogação daquela alteração que foi feita em 2006. Porque aí se tornaria oficial, se tornaria válida a lei que previa que o adicional de insalubridade seria pago sobre o vencimento básico de cada um.
incentivando cada um dos servidores a que estude, a que preste o seu serviço adequadamente e corretamente, para que seja bem avaliado pelos seus superiores e tenha um acréscimo tanto na sua progressão quanto no seu adicional de insalubridade. Eu acho que passou da hora de ter o direito cortado. Está na hora da gente começar a lutar para ter melhores direitos. E como disse o representante do Executivo, o Polazzo, existe essa situação de que eram poucos servidores na época, mas ao mesmo tempo a arrecadação também era muito menor. Então, proporcionalmente, eu tenho certeza que Pato Branco se desenvolveu a ponto de que um direito tão pequeno como o adicional de insalubridade possa ser pago corretamente. E é isso que eu acho que a gente tem que lutar para conseguir. Nós vamos ouvir agora os representantes de classe e, na sequência, será aberta a palavra aos vereadores. Ressalto mais uma vez, todos os vereadores são proponentes dessa audiência pública, todos assinaram solicitando que a mesma fosse realizada. E com o intuito de mantermos a objetividade do encontro, peço que todos se mantenham no assunto debatido e busquem fazer suas considerações de maneira mais sucinta, porque com a palavra 5 minutos passam rápido, né? Então eu convido para fazer uso da palavra a técnica de enfermagem Clarice Meirel Soares. Por favor, Clarice. Pode utilizar a tribuna. Só alguém confere para mim se está ligado o microfone. Ele pode ser ajustado, isso mesmo. Então, Clarice, a partir de agora, a senhora tem 5 minutos. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos nessa noite, com o mesmo respeito que cumprimentamos todos os nossos pacientes, desde o início do atendimento até o final. Queria ressaltar aqui que o técnico de enfermagem ele tem uma importância extrema na saúde, como todos aqui sabem. E eu gostaria de expressar um sentimento que eu acho que é da classe toda. Nós, nos sentimos moralmente e psicologicamente agredidos com a proposta. Tá? No caso, nós estamos ali, estamos expostos, trabalhamos de segunda a segunda-feira, Aí eu já falo em nome de todos os funcionários da saúde, ali do UPA. Então, assim, eu acho uma agressão ao nosso psicológico, sabe? Porque já é um valor simbólico que o técnico de enfermagem recebe. Eu nem vou citar o valor aqui, porque eu sei que muitos de vocês se envergonhariam, Porque trabalhamos de segunda a segunda, estamos expostos a vários riscos biológicos, riscos físicos, que muitas vezes de nós fomos agredidos, Então, não é só um sentimento, talvez, dos técnicos de enfermagem, mas talvez de todos os funcionários. E eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês, vereadores que nos representam, porque vocês nos representam. E eu gostaria que exercessem o papel de representar, de estar nos defendendo, porque estamos ali não só cuidando da saúde de uma população desconhecida, mas talvez amanhã depois seja seu pai, sua mãe que esteja ali. E eu já ouvi muitas pessoas falarem: nossa, não se preenche hoje em dia os cargos de técnico de enfermagem, tem tanta procura, mas com os salários que ganhamos, com a desvalorização que recebemos, será que há estímulo para que pessoas continuem nessa profissão? Cada dia eu vejo mais pessoas mudarem de profissão. Eu mesma, tenho estudado, porque hoje em dia eu trabalho por amor. Eu digo que é por amor, não pelo dinheiro, mas eu amo o que eu faço. Eu amo estar ali, eu amo receber uma pessoa desde o primeiro atendimento ali na UPA até o final. E com certeza esse é o sentimento do enfermeiro, esse é o sentimento de cada médico que está ali, porque todos os dias estamos ali e é por amor. Eu agradeço a todos e peço aos senhores que repensem essa questão, que parem para pensar. Eu sei que temos que fazer cortes de gastos, mas será que deve ser na saúde que tem que ser esses cortes? Obrigada pela oportunidade. Convidamos agora o enfermeiro Lucas
Miserski, perdão pela pronúncia se estiver equivocado. Lucas, então, a partir de agora, está com a palavra por 5 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Casa, Brandão, em nome dele e os demais vereadores. Muito obrigado pela presença aqui de todos hoje. Cumprimento todos os presentes. Com satisfação que estamos aqui hoje em defesa dos nossos direitos, em defesa dos servidores públicos. E hoje subo à tribuna para expressar uma preocupação que não é só minha, tá? Mas de toda uma classe de trabalhadores que dedicam suas vidas ao cuidado do próximo. O projeto de lei 113/2025, ele propõe uma redução drástica na insalubridade dos servidores de saúde, baseando-se num cálculo insignificante que ignora a realidade enfrentada por esses profissionais diariamente. A insalubridade não é um privilégio, é um reconhecimento mínimo das condições adversas que os trabalhadores de saúde enfrentam. Exposições a agentes biológicos, contatos diretos com doenças, jornadas exaustivas constantes. Reduzir esse direito é desconsiderar o esforço, o sacrifício e a dedicação daqueles que muitas vezes colocaram suas próprias vidas em risco em prol dos demais, para que outros vivam. Pergunto aos senhores, como podemos esperar que nossos profissionais de saúde continuem desempenhando suas funções com excelência se não oferecemos o mínimo respeito e valorização? Como podemos exigir compromisso e dedicação? Acho que desligou o microfone com o toque ali. Desculpe, obrigado. Quando retiramos direitos fundamentais, a pandemia cito novamente, o Alberi citou, mas eu cito novamente a pandemia. A pandemia nos mostrou de forma dolorosa, tá, o quão essencial são esses trabalhadores. Foram eles que estiveram na frente, tá, enquanto muitos estiveram em casa, enfrentando o desconhecido, garantindo que muitas vidas fossem salvas. E agora, quando deveríamos estar reforçando, né, se reforçamos o nosso compromisso com sua valorização, discutimos medidas que desrespeitam e desmotivam esses profissionais. Não podemos permitir que esse projeto avance. Devemos lutar para que nossos profissionais de saúde sejam reconhecidos, respeitados e valorizados como merecem. A salubridade não é benefício supérfluo, mas uma compensação justa por trabalho árduo e essencial. Peço a todos os vereadores que reconsiderem a proposta, se posicionem ao lado daqueles que fizeram a saúde pública um pilar fundamental da nossa sociedade, que possamos juntos a garantir que Pato Branco continue sendo um município que valorize seus trabalhadores e reconheça a sua real importância. Eu continuo minha fala colocando ainda algumas questões importantes de relevância legal, aonde que essa violação dos direitos dos servidores, essas garantias, né, que protegem a remuneração, a condição de trabalho, a salubridade não é um benefício opcional, é um direito adquirido nosso. E nós em momento algum fomos chamados para serem ouvidos. Tá? Esse projeto ele ocorreu de uma forma, abro um parênteses aqui, deixo entrar nas sombras, mas esquecem da aurora da manhã que a luz vem à tona. Então, e assim se fez, e aqui estamos hoje, porque não aceitamos que um projeto que fere diretamente os servidores públicos, fere diretamente as famílias, fere diretamente as finanças dos profissionais. Também deixo aqui minha indignação frente a toda essa situação, e novamente eu reitero que os nobres vereadores entendam como isso sendo algo que realmente vem de encontro a desmotivar, desvalorizar, e não é isso que nós esperamos. Nós esperamos que a cada dia sejamos reconhecidos pelo nosso trabalho, pelas nossas funções executadas no dia a dia. E não pedimos nada mais o que é nosso de direito, mas a dignidade e o respeito
que todos esses profissionais exercem com seu trabalho no dia a dia, e é isso que eu tenho a dizer. Nossa terceira inscrita, a médica Ângela Hoppen. Da mesma forma, a senhora tem 5 minutos. Pode regular o microfone. Acho que está bom. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, ilustres vereadora e vereadores, todos os representantes de todas as entidades das classes, dos servidores públicos, a empresa, a comunidade que está aqui presente. Boa noite, eu me chamo Ângela, sou médica, mas hoje eu falo em nome de todos os profissionais de saúde, não só os médicos. Temos odonto, temos nutricionistas, temos fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, médicos veterinários e todas as demais classes. É com grande respeito e senso de responsabilidade que faço uso dessa tribuna para tratar de um tema que afeta não apenas os trabalhadores da saúde, mas toda a população de Pato Branco. A proposta da redução do adicional de insalubridade atualmente garantida aos servidores públicos da área da saúde. A insalubridade, como o Lucas bem disse, não é um privilégio. Ele é uma compensação mínima por um risco real e diário a que esses trabalhadores estão expostos. Estamos falando de profissionais que, ao longo dos últimos anos, estiveram na linha de frente colocando suas vidas e de suas famílias em risco para garantir o atendimento à nossa população. E além do Covid, eu digo mais, no Covid tivemos 115 mil mortes de profissionais da saúde, mas a gente ainda é exposto a outros agentes invisíveis. Só no meu serviço, que é da atenção domiciliar, hoje tenho 4 pacientes em internação domiciliar por bactérias multiresistentes, em uso de antibióticos muito potentes, e esse risco ninguém vê, ele não é visível, mas nós estamos lá, expostos todo dia, lá na casa, todo dia lá na UPA, todo dia lá na Unidade Básica de Saúde, todo dia expostos a esses agentes que ninguém vê. E mais, concordo com a Clarice, aos riscos físicos que a gente também está exposto, a gente escuta bastante coisa de agressão física, agressão moral, que vocês bem devem saber. Reduzir esse benefício, ele não significa apenas mexer no contra-cheque de nós, trabalhadores. Significa diminuir o reconhecimento e o amparo legal diante das condições de trabalho que continuam sendo perigosas e desgastantes. De acordo com o artigo 7º do inciso 23 da Constituição Federal, é garantido aos trabalhadores o adicional de remuneração para atividades insalubres na forma da lei. O que é definido como atividade insalubre é aquela que expõe o trabalhador a agentes nocivos acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho. No caso dos servidores públicos municipais, o adicional de insalubridade não é uma bonificação opcional que o município concede ou retira a seu bel prazer. Ele decorre, sim, de laudos técnicos, de normas regulamentadoras e de processo constitucional de trabalho. Portanto, uma lei que reduz arbitrariamente esse percentual sem respaldo técnico e sem devida análise dos riscos não prejudica apenas o trabalhador, mas também fere os princípios constitucionais da irredutibilidade salarial e da dignidade da pessoa humana. A redução desse adicional terá consequências imediatas: desmotivação e evasão dos profissionais. Como a Clarice falou, muitos já enfrentam jornadas duplas, salários que não condizem o seu grau de exigência e periculosidade da função. Reduzir a insalubridade pode levar à desistência de profissionais qualificados e aumenta o déficit da saúde municipal. Risco à saúde pública. Por um quadro reduzido de profissionais motivados e bem remunerados, isso impacta diretamente na qualidade do atendimento, sobrecarrega as equipes e compromete a atenção básica, as urgências e toda a rede de apoio. Efeito cascata na economia local, pois o valor retirado do servidor deixa de circular no comércio, no pagamento de contas e na economia de Pato Branco. É um corte que reflete muito além do serviço público. Falta de respaldo técnico. Qualquer alteração na adicional da insalubridade exige novos laudos técnicos e a comprovação da redução real de risco. Se o ambiente de trabalho não mudou, o risco segue persistindo.
O país ainda também sente os reflexos da pandemia. A saúde pública também está enfrentando o aumento da demanda. A gente bem sabe que essa demanda é aumentada em todos os setores, não só na UPA, mas também dentro das unidades básicas e dentro do serviço hospitalar também. E, ao invés da gente pensar em reduzir, o que a gente deveria realmente discutir é melhoria salarial e melhoria das condições de trabalho. Vereadores e vereadora, esta casa ela tem o dever de legislar pelo bem comum. E isso inclui proteger aqueles que protegem a nossa cidade. Que nós, enquanto Casa Legislativa, enquanto vereadores, vamos proceder com relação a esse projeto. Então, Carlinhos, com a palavra. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Bem rapidinho, só para fazer um fechamento. Só para enaltecer, senhor presidente, para ficar bem claro, de que hoje, a lei vigente hoje é R$ 1.500. É um salário mínimo que é inconstitucional. Então, o nosso desafio hoje é alterarmos isso para cumprir uma determinação de que é para corrigir uma ilegalidade. Então, isso é consenso, precisamos alterar isso, esse é comum, é o entendimento dos servidores, do Legislativo e do Executivo. E é importante, senhor presidente, para finalizar, que não haja, pelo contrário, que haja o discernimento de todos nós aqui, porque nós estamos em três partes. É o Executivo, é o Legislativo e é os servidores. Ninguém é um contra o outro aqui. Nós estamos diante de um problema. Precisamos resolver esse problema criado em 2006. São 19 anos de ilegalidade. E precisamos resolver. Esse problema ele é comum aos três. As três partes estão diante do mesmo problema. Então, acho que só vamos resolver isso com o diálogo, como todos falaram aqui, mas é um desafio de todos nós. Ninguém é contra um contra o outro. Os vereadores querem resolver, o Executivo, além de querer, ele precisa resolver. Ele está criando um passivo para o município que vocês vão pagar conta no futuro, que é perder ações judiciais uma atrás da outra, doutor. Por estar ilegal, então o município tem que ter a responsabilidade de resolver o problema, e essa é a determinação, e vocês também querem algo justo e que dê segurança para vocês para o futuro. Então nós estamos as três partes diante do mesmo problema, por isso que é importante essa maturidade, esse respeito e esse diálogo para, em conjunto, acharmos, Biruba, a melhor solução. E quero só para finalizar, senhor presidente, o vereador Joecir falou com propriedade também, nós precisamos agilidade na solução. Prefeito, administração precisa dar celeridade à solução para que não aumente o passivo que vem ações atrás de ações judiciais. O Legislativo, na ansiedade de atender o pleito, a demanda dos senhores servidores. E os próprios servidores, evidentemente, têm necessidade de urgência para ter tranquilidade e poder prever o seu futuro. Eu acho que é importante esse entendimento. E só para finalizar, senhor presidente, reafirmar o pedido, né, do Executivo, a proposição de que seja feita uma comissão tripartite. Para os senhores terem só para ilustrar, tem um projeto de lei na Câmara que é complexo, Biruba, que é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. É complexo. A Câmara, prudentemente, criou uma comissão especial para analisar. Esse caso é muito mais complexo ainda. Por isso, mais ainda evidencia a necessidade de uma comissão que possam representantes das três partes sentar na mesa e construírem a melhor solução e daí sim apresentar a cada um dos senhores, os vereadores, executivo e servidores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado e parabenizo a todos pelo encaminhamento da audiência pública. Obrigado, Polazo, pelas considerações. Quero dizer a todos aqui, a respeito dos encaminhamentos que faremos, e se alguém tiver um outro encaminhamento adicional, a gente pode também fazê-lo em seguida, tá? Amanhã encaminharemos oficialmente a ata dessa reunião, junto com a lista de presença, que passou de 200 pessoas participando aqui conosco, e também o link da transmissão encaminharemos aí ao Ministério Público. Nós solicitaremos também com o Ministério Público, através da mesa diretora, uma reunião para entender quais são as obrigações do TAC que o município firmou com o Ministério Público. Vamos buscar entender junto a eles a possibilidade dessa revogação, a simples revogação, como o doutor levantou ali. Também, qual é o entendimento do Ministério Público quanto àquele estudo que a comissão fez, que apresenta uma proposta diferente relacionada ao piso de admissão de cada categoria. Precisamos entender a possibilidade do Executivo retirar esse projeto sem penalidades, né? Pode causar aí uma ação judicial contra o município. Também nós, enquanto vereadores, não queremos assinar um TAC por omissão,
Então a gente precisa dar um encaminhamento ao projeto na velocidade necessária. Nós somos imunes quanto ao voto. A gente pode dizer sim, pode dizer não. E já ficou claro aqui para vocês que o nosso voto é não. Mas a gente precisa votar. Então o projeto ele tem que andar. Espero que todos entendam nesse sentido. Com relação a mais um compromisso e último, nós cumprimos com vocês o compromisso de oportunizar a participação popular e hoje acredito que atingimos aqui com total satisfação. E o nosso próximo compromisso, então, é articular, Polazzo, politicamente, essa solução entre vocês que estão aqui sentados e a Prefeitura de Pato Branco. O que vocês decidirem em conjunto, a Câmara, com certeza, vai dizer sim, porque esse é o nosso papel aqui, enquanto Legislativo. E, presidente Alberi, se não houveram reuniões até agora com vocês, a Câmara vai viabilizar todas as reuniões necessárias entre os sindicatos, os representantes da classe e o Executivo Municipal.